Então, dando prosseguimento à nossa conversa sobre fundamentos da química, algo que a gente deve analisar é sobre acurácia e precisão. Como em toda matéria da área de exatas, uma ciência exata, a química ela sempre vai querer trazer nos seus resultados a maior certeza possível, a maior confiança possível. Até porque a gente vai estar trabalhando com materiais que são, por exemplo, reagentes, ou com algo mais complexo, como por exemplo a análise de espectro, que exige uma precisão, uma acurácia muito maior. E obviamente que vamos ter que expressar uma confiança muito grande para as pessoas que a gente vai estar apresentando, como por exemplo num TCC, no artigo científico, no artigo de uma palestra. Então, a acurácia e a precisão elas vêm aí para nos auxiliar a buscar sempre a maior confiança possível. E quando a gente está falando de confiança, de certeza nos dados, a gente fala principalmente em cálculo. Como a gente viu no primeiro exemplo que eu trouxe, onde eu faço a multiplicação de 1,7 quartas, quartas americanas por 0,9463526, o resultado que é trago pelo Atkins é 1,6, o mesmo que eu também trago. Porém, o cálculo que o Atkins traz nessa discussão é 1,60879925. Porém, o resultado que eu adquiri na minha calculadora, que eu estou deixando até aí na tela, os números finais são diferentes dos números finais que eu trago nesse número do Atkins. Ou seja, não existe uma confiança entre os dados, que o dado, a resposta que eu tive na minha calculadora, com a resposta, por exemplo, desse número grande que o Atkins trouxe. Ou seja, pode ocorrer divergência de ideias, divergência de resultados. E na química ou em qualquer outra ciência exata, não é isso que eu quero. Eu não quero divergência. Eu não quero que tenha desconfiança sobre o resultado de fulano ou o resultado de ciclano. Ou seja, para que eu minimize essas desconfianças entre resultados, eu vou utilizar o quê? Menor número de algarismos possíveis. Por quê? Porque quanto menos algarismos eu tenho, menor vai ser a redução da desconfiança. Porque números menores, números de casas de 4, 5, 6, 7 para frente, podem trazer divergências. Como nessa divergência do meu resultado na calculadora com o resultado que o Atkins propõe. Logo, é muito mais fácil comprovar 1,6 pela multiplicação de 1,7 por 0,946 e aí vai, do que eu provar 1,687 e por aí vai pela multiplicação de 1,7 por 0,46 e aí sim. Logo, para mim é muito mais direto eu chegar e dizer, ó, o resultado dessa multiplicação é 1,6, do que eu chegar e dizer um número extremamente grande, que caso alguém resolva fazer o cálculo, dê um número muito diferente, que me gere desconfiança, coisa que eu não quero. Ou seja, os números significativos, os algarismos significativos, eles vão ser os algarismos de números relevantes para o resultado e que eu possa justificar através dos meus dados. Logo, se eu tenho um número muito grande
que se saiu de uma multiplicação que não é tão grande, entre números que não são tão grandes em questão de algarismos, fica muito mais difícil de eu justificar, como é no caso daqui. Aqui eu vou ter um número 1,6879925, que é um número muito mais impreciso na questão de em relação aos meus dados do que 1,6. Logo, eu não vou trazer confiança, eu não vou trazer uma justificativa coerente para meus dados. Porém, quando eu uso 1,6, eu trago uma coerência para meus dados. Uma das regras que a gente vai utilizar para nos basearmos, para trazer essas justificativas, essa coesão com nossos resultados e os dados que a gente está trabalhando, é quando se trata de divisão e multiplicação. Quando a gente está fazendo uma multiplicação ou uma divisão, a gente vai utilizar o número de algarismos no valor menos preciso com o número de algarismos na resposta. Ou seja, 1,7 é muito menos preciso do que o 0,64694 e tarará. Porém, eu consigo justificar muito melhor, pois 1,7 só tem dois algarismos significativos, enquanto o meu resultado, 1,6879925, tem 7 algarismos significativos, não tem como justificar o do zero para trás. Enquanto que eu colocar 1,6, tem como eu justificar, porque ambos têm as mesmas quantidades de algarismos significativos. Logo, tem coesão. Logo, tem confiança entre meus dados que eu estou analisando e minha resposta. Quando a gente está falando de medições, a gente sempre vai ter duas coisas para analisar: a acurácia e a precisão. A precisão, ela indica o quanto os valores repetidos das medições repetidas estão próximos de si. Como, por exemplo, eu vou fazer a medição de uma porção de água. Uma porção de água vai dar 5,5 gramas. Uma outra porção de água vai dar 5,4 gramas. E uma outra porção vai dar 5,6 gramas. Ou seja, a diferença entre cada porção de água é muito mínima, é 0,1 grama. Ou seja, em comparação a elas estão muito próximas entre si. Elas estão muito juntas. Já a acurácia, ela é analisada do quão próximo a média dos valores está próxima de um valor real. Por exemplo, eu tenho que o valor real de uma porção de água é 5,5 gramas. Se eu fizer a média dos três valores de água que eu apresentei, 5,4, 5,5 e 5,6, eu vou somar esses três valores e dividir por 3, eu vou ter um valor mais ou menos de 5,4, 5,5, que é o quê? Quase próximo do valor real daquela porção de água. Ou seja, a minha análise dos três valores que eu fiz, depois a média que eu tirei delas, está praticamente acurada. Está de acordo com a realidade. E é isso mesmo que a gente vai ver nessa figura abaixo. Na figura A, a gente vai ter o quê? Vários furos. E esses furos estão o quê? No círculo vermelho. São mais ou menos 4 furos. E os 4 furos estão bem próximos de si. Estão no círculo vermelho, que é o alvo. Ou seja, eles estão muito próximos de si. Ou seja, estão com uma precisão muito alta. E estão acurados. Porque estão no alvo. No objetivo daqui do esporte, por exemplo. No tiro ao alvo. Estão no alvo que é certo. Ou seja, estão
precisos e acurados. O que é diferente na figura B? Eles estão próximos de si, porém não estão no alvo. Ou seja, estão precisos, porque estão próximos de si, porém não estão no alvo. Ou seja, estão inacurados. O que também é diferente na figura C. Estão todos no alvo, porém estão muito longe de si. Logo, são acurados, porém são imprecisos. E que é diferente também na figura D, onde eles estão fora do alvo e estão distantes de si, ou seja, estão imprecisos e inacurados. Disso a gente consegue concluir de que a química ela vai trabalhar muito em cima da precisão e acurácia, das medições que a gente vai fazer no laboratório, e que caso as medições que a gente faça deem errado, ou deem valores que a gente não quer, ou que são muito longe do real, a gente vai estar sempre precisando melhorar nossas medições para que elas se tornem precisas e acuradas, para que a gente também expresse uma confiança para as pessoas que a gente vai apresentar. Por exemplo, a gente vai apresentar num artigo, num seminário, num TCC. Ou seja, é fundamental para a química a gente ter acurácia e precisão. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder o mais rápido, mais preciso e mais acurado possível. Até a próxima.